Olá, alunos da Escola João Ramalho. Essa aula é direcionada aos alunos do segundo ano do ensino médio. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre ética. E nós vamos para isso dar uma pincelada sobre os trabalhos de Aristóteles, Kant e Sartre sobre ética, a maneira com a qual eles compreendiam a ética. Antes de adentrarmos dentro da ideia dos três filósofos, vamos tentar, dentro da ideia do senso comum hoje, definir o que é ética de acordo com o nosso senso comum. Hoje, na nossa sociedade, quando se fala em ética, nós pensamos em um conjunto de regras, um conjunto de valores de determinadas partes da sociedade. E nem tudo que é ético para um grupo da sociedade é ético para o outro grupo da sociedade. Exemplo, sexo antes do casamento. Para um grupo religioso, dependendo da religião, o sexo antes do casamento é antiético. Ele não deve ser praticado. É uma regra que deve ser respeitada. Para outros grupos da sociedade, o sexo antes do casamento não tem nada a ver com antiético ou ética. Naturalmente, é normal, é natural, não se vê nenhuma relação em certo e errado nisso. Então, de acordo com o senso comum hoje, a ética ela é um conjunto de regras que vai variar de acordo com o grupo da sociedade, de acordo com a cultura, de acordo com todos os valores que estão inseridos naquela sociedade. Legal? Deu para dar uma compreendida o que seria dentro do senso comum que é ética. E para Aristóteles, o que era ética? Na ideia de Aristóteles, a ética é a arte de viver. Para Aristóteles, ética é saber viver. Aristóteles partia do princípio que o bem é a essência da vida. É através do bem. O bem ele precede, ele vem antes do homem, ou a essência, né? A essência vem antes da existência. Então, a essência, que é o bem, ao praticar o bem, nós construímos uma existência humana, a minha existência pautada na essência do bem, que vai me levar a um fim chamado felicidade. De acordo com Aristóteles, a ideia da existência do homem é a busca pela felicidade. E o caminho para se chegar à felicidade é a prática do bem, que é a essência, é aquilo que transcende o homem, está além do homem. Então, para Aristóteles, a arte de viver é a prática do bem, a fim de se alcançar a felicidade. Uma vez que eu não pratico essa essência, que eu não consigo ou me desvirtuo, não tenho uma vida virtuosa pautada na essência que é o bem, uma vez que eu não vivo assim, eu não vou conseguir chegar à finalidade, que é viver ou alcançar a felicidade. Quando eu penso em essência de Aristóteles, eu me remeto a uma lembrança de um texto de Paulo entre os escritos bíblicos. Paulo diz o seguinte: aquilo que eu quero fazer, isso eu não faço. O bem que eu quero fazer, isso eu não faço. Porém, o mal que eu não quero fazer, isso eu faço. O que Paulo quis dizer com isso? Que dentro das suas condutas, ele sabe o que é o bem e ele sabe o que é o mal, mas ele tem a tendência de suas paixões em praticar o mal, mesmo sabendo qual é o correto, qual é o bem, qual é o ético. Então, dentro dessa luta, existe a essência que transcende o homem, que é o bem ou o mal, e a minha existência, ela vai se construindo a partir das minhas escolhas em viver o mal, viver as minhas paixões ou mortificar as minhas paixões e viver o bem, que é ao lado de Deus. Para Paulo, então, a prática da essência do bem me leva a Deus, ao céu, que para Sócrates seria a felicidade. Eu estou fazendo um paralelo entre os dois pensamentos porque é muito importante entender que Paulo, por exemplo, ele embora fosse um cidadão, embora ele fosse judeu, ele era um cidadão romano e com muita influência ele teve muita influência da filosofia grega. E quando ele se converte ao cristianismo, Paulo traz consigo muitos valores gregos e introduz dentro da religião do cristianismo. A gente percebe isso através dos textos quando a gente acaba lendo.
Legal? Então, para Aristóteles, a essência é o bem. Recapitulando, a essência é o bem e a minha existência acontece a partir do momento que eu escolho viver a essência, o bem, ao fim de alcançar a felicidade. Ou quando não escolho o bem, escolho outro caminho e aí o meu fim é outro. Então, existe a existência atrás de um fim, que é a felicidade. Bacana? Eu ia falar de Kant, mas eu vou pular para Sartre. Depois eu volto em Kant. Porque Sartre, ele pensa justamente ao contrário de Sócrates. Para Sócrates, a base é a essência, que é o bem. E o homem constrói a sua existência pautado na essência, que é o bem. Para Sartre, não existe isso. Para Sartre existe o eu e o nada. Não existe nada. Não existe uma essência que transcende, que vai me influenciar, que vai me levar. Não, existe o eu e o nada. E esse o meu eu e o nada, através das minhas escolhas, vai construir a minha existência. E a partir da minha existência, aí sim começa a surgir a essência. Para Sartre, a essência é consequência da minha existência, não a minha existência pautada na essência. Para Sartre, nós somos livres. A maldição para o homem é a liberdade, porque ao sermos livres nós podemos escolher qual caminho que nós vamos tomar. Eu sou totalmente livre, eu faço o que eu quero, eu e o nada. Não há pressão externa, não há nada que possa influenciar a minha existência. A minha vida é uma página em branco e eu vou escrevê-la de acordo com o que eu quero. Poxa, bacana, então quer dizer que eu sou totalmente livre? Sim. Só que junto com a liberdade, segundo Sartre, junto em ser livres, junto à liberdade, vem a responsabilidade. Da mesma forma que você é livre para construir a sua história, construir a sua existência, você precisa pensar que existe a responsabilidade sobre as suas escolhas. A essência para Sartre não é como Aristóteles, primeiro vem a essência, primeiro vem os valores e você, pautado nesses valores, constrói a sua existência. Para Sartre é o contrário, em meio à sua existência é que você vai se tornar em essência. A essência vem depois da sua existência. Legal? Bom, agora indo para Kant. Para Kant, a ética, temos que entender em que período que Kant vem para escrever essas coisas. Kant, ele vive num período onde vem se acabando aquela ideia que os ricos e os pobres, né? Apesar que eu não sei se acabou muito isso, mas vamos lá. Os ricos e os pobres. E existem valores éticos para os ricos diferentes dos valores éticos para os pobres. Ou seja, um crime, o mesmo crime cometido pelo rico será julgado de uma maneira. E esse crime cometido pelo pobre, o mesmo crime, da mesma forma, da mesma intensidade cometido pelo pobre, será julgado de outra maneira. A consequência ou o castigo, a punição para o rico é diferente da punição para o pobre. Parece que eu vivo isso hoje. O mesmo crime cometido pelo rico e pelos poderosos não tem o mesmo valor punitivo, não tem a mesma punição, não é punido com a mesma intensidade que a punição para os pobres. Por quê? A lei não é a mesma para ambos? Sim. Qual a diferença? Por que os advogados dos ricos e dos poderosos conseguem tantas brechas na lei para que às vezes o mesmo crime prescreva? Prescrever caduque, né? O crime deixe de existir. Demorou tanto tempo para ser julgado que o crime deixa de existir. Por que o mesmo crime para o rico ele consegue postergar tanto a sua punição até chegar ao ponto de não ser punido, e para o pobre tem uma outra punição, o negócio vem, parece que mais rápido. Por que não existe o mesmo direito de defesa? Vamos discutir isso no grupo do WhatsApp, vamos ver se será que existem valores éticos diferenciados ainda nos dias de hoje? Será que nós somos tratados diferentes a partir da nossa classe social, a partir do nosso gênero, a partir da nossa diversidade cultural, a partir das raças?
das diferenças de etnia, a partir de, enfim, de todas, de religiosidade, a partir das religiões. Será que existe tratamento diferente? Será que... Vamos discutir isso no WhatsApp? É legal, dá pra gente bater um papo bem longo lá. Bom, para Kant, então, o que acontece nesse período? Não existe um valor único ético, não existe um valor único de moral. Então, Kant diz o seguinte, olha, a partir do momento que tanto a classe social poderosa como a classe social menos favorecida, ambos são racionais. Racional é aquele que tem a capacidade de razão, capacidade de entender, de questionar, de decidir, de ponderar, de analisar, tem a mesma capacidade de escolher entre o certo e errado. Se ambos, tanto na classe social elevada quanto na classe social pobre, são racionais, são seres humanos, e por ser humano é racional, logo eles tendo a mesma capacidade de razão, eles devem ter o mesmo valor moral para ser julgado, o mesmo valor ético. A mesma conduta ética deve ser igual para ambos. Isso deve se igualar, deve ser um único valor. Então Kant defende que a ética ela tem que ser universal. O que ele quis dizer com isso? Ao pegar esse apagador e soltá-lo, ele vai cair. Isso acontece aqui no Brasil. Se eu viajar para o outro lado do oceano e fazer a mesma coisa, ele vai cair também. Não importa o lugar que eu esteja no planeta, o apagador vai cair. Por quê? É uma regra universal. Para Kant, a ética ela tem que ser uma regra universal. Não importa a classe social, não importa onde quer que seja. A a ética, ela tem que ser universal para todos, tem que ser igual. E ela tem que ser necessária. É algo necessário para que o ser humano possa conseguir viver em sociedade, para que a sociedade possa... a ética, ela faz parte do ser, ela faz parte do conjunto da sociedade, ela é necessária e universal. Uma outra coisa que Kant fala com relação à ética, uma vez que eu tenho uma moralidade racional e universal, eu tenho a capacidade de escolha. Não quer dizer que eu tenha um valor ético, que eu vou escolher só aquilo que todo mundo quer que eu escolha, porque nós somos seres livres. E dentro da minha capacidade de escolha, uma coisa que pesa muito é chamada de vontade. E eu tenho as minhas vontades em praticar a conduta má ou a conduta boa. Segundo Kant, quando eu pratico minha vontade na conduta má, eu estou dando lugar às minhas paixões, aos meus desejos, porque nós somos movidos por desejos, nós somos movidos por paixões, como também somos movidos pela razão. E quando nós damos voz à razão, então nós permitimos que a nossa vontade vá pelo caminho da conduta boa. Então, de acordo com Kant, a ética ela também permite que a minha liberdade seja exercida. Eu faço as minhas escolhas. Embora eu tenha um valor nivelado, universal, mas eu sou responsável pelas minhas escolhas, porque pautado na minha vontade, eu vou fazer as escolhas boas ou más, de acordo com aquilo que eu entender, pautado dentro dos princípios, dentro daquilo que eu deixar extravasar a paixão ou a razão. Legal? Vamos para o nosso grupo de WhatsApp e lá vamos conversar mais sobre condutas éticas. Vamos pensar sobre ética na profissão, vamos conversar sobre ética na vida, ética nos relacionamentos familiares, a ética nos relacionamentos nas redes sociais, a ética do que eu posso ou não posso tornar público, a ética no meu relacionamento com os meus amigos. Vamos conversar sobre todos esses assuntos. Aguardo vocês lá no grupo de WhatsApp e um abraço a todos.